Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou fazer uma explicação de algumas fórmulas que apareceu com coeficientes constantes que eu deixei, literalmente só dei a fórmula, mas não fiz em nenhum momento uma explicação, como deduzir ela ou como chegar nela. E o que eu vou fazer nessa aula é deduzir, mas a linguagem que eu vou usar é uma linguagem de operadores, e o que eu peço é que já tenham assistido pelo menos aulas de método dos anuladores, que vai te ajudar bastante. Pelo menos essa parte inicial. Então, o que nós temos? Vamos supor, vamos fazer uma equação de terceiro grau, uma EDO de terceira ordem. E, ao invés de eu escrever desse jeito, eu vou usar a linguagem de operadores. Ou seja, vou definir o operador D ao cubo mais CD ao quadrado mais BD mais C. Aqui que eu peço que já tenha assistido o método dos anuladores. Em que o D, só para eu ser um pouquinho mais preciso em algumas notações, eu vou usar como del da x. Eu vou usar ainda outra derivação. E o que acontece é que escrevendo desse jeito, então esse meu operador aqui, a gente chama de L1 vezes Y, diretamente. É mais simples. E o que a gente quer fazer é resolver essa equação. A gente quer achar Y que resolve essa equação. E o que a gente fazia, no fundo? Nós chutamos y igual a exponencial de lambda(x). E o que acontecia era que, se a gente substituir L1 vezes exponencial de lambda(x), essencialmente você provava que era lambda ao cubo mais a lambda ao quadrado mais b lambda mais c, tudo isso aplicado em exponencial de lambda(x). Então, vamos escrever isso de um outro jeito, ou seja, depois igualava a zero e concluir que isso aqui era zero. Mas vamos pensar agora esse y não como uma função de x. Vamos encarar esse y como uma função de lambda(x), e a gente vai escolher só um ou outro lambda. E o que acontece aqui, a gente pode fazer, e essa função aqui, L aplicado em y de lambda(x), aplicado em y que depende de lambda(x), também você pode encarar como uma função que depende de lambda(x). Eu também posso fazer um outro operador. O operador que agora eu vou usar, vou definir outro, que vai ser interessante, L igual a delta ao lambda. Então, o que a gente vai fazer? Então, quem é, de novo, y1 da exponencial de lambda(x). Vai ser exatamente aquela conta que eu fiz, lambda1 mais a lambda ao quadrado, mais b lambda mais c, vezes exponencial de lambda(x). Agora, eu também posso compor por L2. Quem é L2 da exponencial... Quem é o L2 aplicado em L1 da exponencial de lambda(x)? Essencialmente, a gente deriva... Agora, pega essa expressão aqui e deriva em relação a lambda. Então, derivada em relação a lambda, 3 lambda ao quadrado mais 2a lambda mais b, vezes exponencial de lambda(x), mais lambda vezes, e repete isso aqui tudo, lambda ao cubo mais a lambda ao quadrado mais b lambda, daqui a pouco eu vou pagar isso, vezes exponencial de lambda(x). Podemos fazer essa conta. E por que eu estou falando disso? Então, a ideia é que muitas vezes a gente quer aplicar o lambda, esse valor aqui, a gente quer escolher alguns lambdas espertos. Lambda igual a 1, lambda igual a 2, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente quer determinar o lambda e procurar os zeros com algum lambda. E algumas vezes, claro, se tiver 3 raízes distintas dessa EDO, nem precisamos se preocupar muito com isso.
mas se torna interessante quando tem raízes com multiplicidade. E eu falei para ficar multiplicando. Então, ou seja, se uma outra raiz... Deixa eu apagar isso aqui, que não me interessa. Essa conta aqui toda. Mas se aparecer uma outra raiz, ou seja, vamos supor que as raízes sejam K1, K1, K2. Ou seja, duas raízes iguais e uma distinta. Então, olha só o que acontece. Então, se eu pegar L1, pegar a exponencial de lambda x e depois fazer lambda igual a K1, isso aqui é zero. Se eu pegar o L1, exponencial de lambda x, e aplicar em lambda igual a K2, isso aqui é zero. Tá? E só temos essas duas. Agora, como achamos o outro? Qual é a ideia? Então, agora a gente vai usar isso aqui. Então, deixa eu apagar esse pedaço aqui. A primeira coisa que é importante, vamos falar uma coisa do L1, L2. L1, L2 é igual a L2, L1. Se eu primeiro aplicar o operador L2 depois o L1, é a mesma coisa que aplicar primeiro o L1 depois o L2. Por que disso? Pelo teorema de Schwarz. Eu sei que isso aqui vai. Então, eu posso ficar comutando cada um deles. Segundo ponto. Lembra que eu estou dizendo que o polinômio característico disso é lambda menos K1 elevado ao quadrado vezes lambda menos K2. Então, olha o que acontece se eu pegar L1 aplicado em L2 aplicado em exponencial de lambda x. Por um lado, bem, L2 é del lambda. Se é del lambda, estou derivando isso aqui em relação a lambda. Então, é L1 vezes x vezes exponencial de lambda x. Então, agora eu já estou considerando essa função multiplicada por x. Por outro lado, isso aqui é exatamente L2 aplicado em L1 vezes exponencial de lambda x. Que vai dar, no fundo, isso aqui. O que eu estou dizendo para vocês é que agora vai ser interessante eu considerar lambda igual a K1 e lambda igual a K1. E o que eu preciso informar para vocês é que isso aqui é zero. Então, eu vou falar daqui a pouco de multiplicidade de raiz de polinômio, mas o que acontece é essa operação aqui. Ou seja, se lambda igual a K1 é zero, é porque isso aqui, para lambda igual a K1, ou seja, x vezes exponencial de K1 vezes x, também é a solução. Foi o y que eu achei, o y é exatamente x vezes exponencial de K1x. Então, para terminar, eu só preciso falar um pouco de multiplicidade de raízes. E se tivesse mais uma casa, depois eu falo o último, vamos fazer a multiplicidade aqui. Então, muitas vezes quando temos um polinômio, então, olha só, vamos pegar um p de x, polinômio qualquer, e eu digo que p de x satisfaz p de um número igual a zero. O a não tem nada a ver com isso aqui, não. É um a só para dizer que é raiz. Então, o que a gente pode fazer? Se tem multiplicidade 1, então eu posso escrever o p de x como sendo x menos a vezes um q de x, em que q de a é diferente de zero. Posso usar isso. Se eu derivar, ele vai ser exatamente quem? Derivado primeiro vezes segundo, mais x menos a
E eu vou escrever algo porque não me interessa a expressão que vai estar aqui. E o que nós temos? P' de A diferente de zero. Então, multiplicidade de 1, o que nós temos? P de A igual a zero, P' de A diferente de zero. Multiplicidade 2, o que a gente pode escrever? Nós podemos escrever o P de x como x menos A elevado ao quadrado vezes Q de x, em que x é diferente, que Q de x, ou Q de A, é diferente de zero. Então, olha o que acontece com a derivada. Então, se a gente derivar, P' de x vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, ou seja, x menos A elevado ao quadrado vezes A1. O que acontece é que o P' de A agora tem multiplicidade de 1. Ou seja, no fundo é vezes algo que não interessa, ou seja, Q de A é diferente de zero. Então, estou dizendo que P' de A tem multiplicidade de 1. Então, o que nós temos? P de A igual a zero, P' de A igual a zero, mas P' de A diferente de zero. Então, tem multiplicidade de 2. Se fosse multiplicidade de 3, então seria, só para escrever rápido, P de A igual a P' de A, que é igual a P' de A, que é igual a zero, mais P' de A é diferente de zero. Então, o que acontece nisso aqui tudo? Se eu estou dizendo que tem multiplicidade 2, ou seja, polinômio, em relação a lambda, tem multiplicidade de 2 sobre K1, então, se eu ainda derivar, mais uma vez em relação a lambda, nesse caso, vai ter que continuar sendo raiz ainda. Então, vale ainda zero. E isso aqui tem essa interpretação. O último caso, vamos supor que seja K1, K1, K1. Ou seja, lambda menos K1 elevado ao cubo. Seria o meu polinômio. Então, o que acontece? Eu posso pegar agora L2 ao quadrado composta com L1, pela mesma conta, porque a gente pode computar tudo, L1 composta com L2 elevado ao quadrado. Agora, se eu aplicar em exponencial de lambda x, deixa eu aplicar nesse sentido. Exponencial de lambda x é igual a L1 composta com L2 elevado ao quadrado da exponencial de lambda x. Essa conta aqui é fácil de fazer. Deriva em relação a lambda duas vezes. Deriva a primeira, o x vai para fora. Derivou a segunda, outra vez o x vai para fora. Então vai ficar L1 x ao quadrado da exponencial de lambda x. E a parte interessante é que quando fizer essa conta, tá, a gente não pode passar o x ao quadrado para fora, porque eu estou derivando em relação a x e tem que usar a regra da multiplicação. Mas a parte interessante é que isso aqui, no fundo, eu vou estar derivando o polinômio L2 ao quadrado de lambda menos K1 elevado ao cubo vezes exponencial de lambda x. E usando essencialmente aquele mesmo argumento, mas com mais uma regrinha de multiplicação, mas o que manda vai ser esse aqui no fundo, da multiplicidade. E aplicar em lambda igual a K1, isso aqui eu sei que continua sendo zero. Eu estou só derivando duas vezes. P' de K1 tem que ser zero. E a mesma coisa, então, passando todas as contas para cá, lambda igual a K1, lambda igual a K1, lambda igual a K1, zero. Ou seja, eu estou dizendo que x ao quadrado exponencial de lambda x, ou seja, x ao quadrado exponencial de K1 vezes x, também é zero. E assim você vai deduzindo todas as fórmulas, todas elas, e basicamente é isso de conta. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula.
Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.